Leitura do livro do Êxodo, capítulo 5, do primeiro versículo até o capítulo 6, o primeiro versículo. Moisés tinha uma missão. Para isso Deus o separou. Você que estava aqui no domingo passado, nós vimos isso com mais detalhes, mas você que não estava, não tem problema, é só lembrar que Moisés foi um homem chamado por Deus e recebeu de Deus uma missão. Deus o comissionou, lhe deu uma tarefa a cumprir. Moisés, você vai conduzir os israelitas para a terra prometida. Pega o povo, esse povo que está no Egito há 430 anos, junta esse povo, diz que Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o eu sou que sou, está dizendo que esse povo vai para a terra prometida aos seus antepassados. Então, vai lá. Tem uma missão a cumprir, tem uma tarefa a fazer. Então, o que a gente faz nessas horas? Se coloca a cumprir a missão, a fazer a tarefa. Mas irmãos e irmãs, imagine que você tem que ir de um lado para o outro. Parece simples essa tarefa, não é? De você ir daqui para lá. Porém, entre o aqui e o acolá, existe uma barreira, existe um muro. No caso de Moisés, essa barreira, esse muro não era frágil, pequeno, insignificante, fácil de contornar. Tratava-se do próprio Faraó. Faraó era considerado uma espécie de Deus. Ele não era nem visto, nem tratado como um homem comum. Era como uma divindade. Então você tem que cumprir uma tarefa, mas entre você e a realização dessa tarefa tem uma barreira. Essa barreira não se coloca ali como uma coisa pequena. Faraó era considerado uma espécie de Deus, totalmente soberano. Ele não era o líder ou o chefe de um determinado setor do Egito. Ele era o soberano, a sua palavra era a lei. Além disso, mostra o texto, irmãos e irmãs, que ele também, enquanto pessoa, era ímpio, era déspota, um tirano. Então nós temos uma pessoa de uma índole questionável, tratado como um Deus e totalmente cheio de poder, se colocando entre Moisés e o cumprimento da sua tarefa. Essa é a barreira. Essa é a barreira. Barreiras como essas, irmãos e irmãs, nós podemos dar diversos nomes. Nós, enquanto seres humanos, não temos, ou não nos é incomum a nós, enquanto seres humanos, que encontremos barreiras que são maiores e mais poderosas, que são mais fortes do que nós mesmos. É muito claro para nós o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos pessoas com limitações. E estamos cientes das nossas tarefas, sabemos que Deus nos deu algo a fazer,
seja pelo ministério cristão, ou seja enquanto marido, mulher, enquanto pai, filho, enquanto cidadão, nós sabemos o que Deus quer, estamos cientes daquilo que temos que fazer, queremos cumprir a nossa missão, queremos viver a vida cristã, produzir os frutos necessários da vida cristã e ser instrumentos da realização de Deus, mas barreiras se levantam, barreiras muitas vezes que estão aqui no nosso próprio coração, que se encontram dentro de nós mesmos muitas vezes, que às vezes nós mesmos, nossos sentimentos, ou nossa falta de vontade, ou a nossa falta de compromisso é uma própria barreira, barreiras que o mundo apresenta, barreiras levantadas pelo diabo, que aliás a missão dele é ser uma barreira, é ser um impeditivo, mesmo sabendo que no final toda a sua tentativa contra a igreja será frustrada, porque em nenhum lugar da Escritura ele tem um quê de vitória sobre Deus e a obra de Deus. Porém, irmãos, irmãs, não é por isso que ele não se coloca na nossa vida para ser barreira, para ser impeditivo. Quantas vezes você não ora, ou você não vem à igreja, ou você não se envolve com o ministério cristão, ou você não se aplica mais à espiritualidade, porque o diabo colocou uma barreira, um impeditivo, e você, ou eu, ou o povo de Deus, para nisso aí, não consegue quebrar isso, não porque o cristão não pode, ou porque Deus não está com ele, mas falta um enfrentamento, falta algo que Deus estava ensinando aquele povo, falta a perseverança, Moisés, vai lá e conduz o povo do Egito para a terra prometida. Legal, chego lá, Deus me mandou, eu sou o que sou, junta as coisas, vamos embora. Eu só vou ali avisar o faraó, né? Vou dar um aviso ali para o faraó, para a gente não sair aqui também, né? O pessoal ficar sabendo. Não vai ser fácil assim. Não é tão fácil. E Deus não conduziu então Moisés e o povo pelo caminho fácil. Aliás, com o poder de Deus, tudo poderia ter sido fácil, não é verdade? Mas Deus coloca aqueles homens pelo caminho difícil. Deus coloca um homem difícil no caminho deles. Sabe quando alguma pessoa difícil é colocada no seu caminho? Às vezes a pessoa difícil é dentro da sua casa. Pois é. Uma pessoa difícil é colocada, o faraó. Ninguém mais, ninguém menos do que o faraó. Então, irmãos e irmãs, o povo tinha seu direcionamento. Vocês vão sair daqui, vocês vão chegar lá, eu prometi para vocês uma terra que mana leite e mel, vocês vão ter isso aí, mas o caminho é difícil, e a primeira grande dificuldade, o faraó. Olha como Deus trabalha, irmãos e irmãs, como Deus trabalha.
Deus estava conduzindo aquele povo para Canaã com o propósito deles serem povo de Deus, nação santa, com o propósito dali Deus ser adorado, servido, com o propósito de Israel servir de um exemplo de uma nação que serve a Deus para outras nações conhecerem a Deus. Deus tem algo grandioso para Israel, para quando Israel pudesse viver essa grandiosidade, para quando Israel estivesse lá. Mas acontece, irmãos e irmãs, que nós somos pessoas que almejam tanto coisas grandiosas, mas esquecemos que para se chegar lá, temos que passar por um processo de aprendizado, e como povo de Deus, nós temos que aprender, então, que ser alguém pronto para servir a Deus e brilhar como luz intensa nesse mundo, precisamos de confiança na fidelidade, na provisão e na proteção de Deus. Se Deus tivesse tirado o povo do Egito, e se fosse alguma coisa assim, olha, hoje vocês estão aqui, amanhã vocês estão lá, eles não estavam prontos para ser nação de Deus, eles não estavam prontos para cumprir a missão deles. Então Deus, irmãos e irmãs, tem um propósito. A libertação de Israel do Egito, uma caminhada de aprendizado, onde, enfrentando barreiras, eles iriam aprender a confiar, a ser fiel, aprender a confiar na provisão e na proteção do Senhor, e no enfrentamento das adversidades, perseverarem na fé e na confiança. Deus tinha esse propósito de ensinar esse povo. E a lição começa, aí no capítulo 5, versículos 6 e 9, quando o faraó, ao receber a notícia, ele se mostra uma pessoa totalmente contrária à ideia. Que vocês querem sair do Egito? Eu acho que está sobrando tempo para vocês ficar pensando, né? Como o faraó era um déspota, e todos os déspotas tendem a pensar assim: a gente não pode deixar o povo pensar, porque quando o povo pensa, eles ficam ameaçando o nosso poder, nossa posição de poder. Então é o seguinte: vocês estão com essa ideia de sair aqui do Egito, é porque vocês estão com tempo para ficar pensando coisa que não devia. Então, se está sobrando tempo, é porque estão trabalhando pouco. Então o faraó, ele vai dar a seguinte ordem: olha, o papel deles era produzir tijolos, a gente levava a palha, né? Tijolo é produzido em fornos, né? Mas a partir de agora não, a partir de agora eles vão ter que eles mesmos achar essa palha aí, com um detalhe: mantendo a mesma produção, a mesma quantidade de tijolos que eles produziam quando recebiam a palha pronta,
Agora eles vão ter que produzir também, buscando isso, providenciando isso. Ou seja, dobrou o serviço e colocou como manutenção a própria quantidade existente. E orientou lá os superintendentes: corpo mole, chicoteia, não aceite desculpas, porque está longe, porque está tarde, porque não vai dar tempo, porque não deu. Então, irmãos e irmãs, a primeira barreira que esse faraó impõe é de aumento do sofrimento, aumento da tribulação. Foi como você aumentar o fogo, para ele ficar mais forte ainda. Tudo isso acontecendo debaixo dos planos de Deus, porque Deus tinha para ensinar aquele povo sobre perseverança, a perseverança na confiança, no cuidado, na provisão do Senhor. Às vezes, irmãos e irmãs, nós queremos mais paciência, e pedimos mais paciência, pedimos mais sabedoria, pedimos mais fé. Não, às vezes, eu acho que isso até frequentemente é feito por nós, não é? Estamos pedindo mais a Deus: Senhor, eu quero mais, ou eu quero servir mais, ou eu quero fazer mais, eu quero ser mais instrumento, eu quero ser mais usado. Que bênção se você estiver fazendo essa oração, você está no caminho certo, e que bênção que você está fazendo esse tipo de pedido a Deus, né? Mas entenda uma coisa, que às vezes ao fazer isso, a gente pensa assim: se eu pedir uma coisa boa para Deus, então a coisa vai ficar mais fácil, porque Deus vai ver o seguinte: ele está querendo um negócio bom, ele está pedindo uma coisa boa, então vamos ajudar ele, né? Mas na verdade, irmãos e irmãs, isso também pode acontecer, mas pode acontecer como a experiência dos israelitas, é de que esse mais que nós estamos pedindo e buscando, aconteça em um aumento ainda maior de sofrimento, de tribulação e de enfrentamento. Você quer mais paciência? Peça a Deus. Eu peço, mas eu sei que a gente aprende sobre a paciência sendo paciente, não é isso? E quando é que a gente é paciente? Quando a gente precisa exercer a paciência. Quando a gente precisa exercer a paciência? Quando tem aquela pessoa difícil ali no nosso caminho, quando tem aquele problema que não quer ir embora, que fica lá e vai um dia, uma semana, um mês. Quando somos desafiados em relação ao tempo. Então, irmãos, irmãs, o sofrimento pode ser o caminho necessário para que você esteja aprendendo algo que você vai usar lá na frente, e que se você não tiver ele com você, lá na frente vai te fazer falta. Daí a gente entende quando o Tiago então nos exortou, né, lá na primeira leitura: olha, irmãos, quando passardes por vários tipos de provações, tenham alegria, porque isso vai gerar o que em vocês? Perseverança. A perseverança é uma marca da pessoa que tem maturidade, é daquele que aprendeu. Nós sabemos que os jovens tendem a ser mais impulsivos. Por que os jovens são mais impulsivos que os adultos com mais tempo de vida? Ou porque quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais paciente? Sabe por quê? Porque o nosso ímpeto mais natural
é não ser paciente, é ser impulsivo, imediatista. O jovem está muito mais próximo da sua condição natural, enquanto que os mais velhos estão mais distanciados e aprenderam mais, com o passar dos anos, como restringir esse impulso, como lutar contra ele e vencê-lo. Não é que uma pessoa velha não é impulsiva, não é porque ela não tem mais esse impulso de querer as coisas que aconteçam de imediato, não, é que ela aprendeu a restringir, ela aprendeu a colocar isso num lugar que não lhe leve a ser imprudente, enquanto o jovem ainda está nessa fase. Isso mostra quem somos por natureza. Quem somos por natureza? Por isso, irmãos e irmãs, por natureza, o sofrimento nos incomoda, as tribulações nos incomodam, tudo aquilo que se coloca no nosso caminho para que sejamos bem-sucedidos, para que tenhamos os resultados, para que alcancemos aquilo que pretendemos, é algo que nos incomoda e muitas vezes nos angustia, porque isso não é algo natural nosso. E se a gente tem que aprender a lidar com isso, porque a vida tem estas coisas, na vida tem faraós, tem barreiras, tem mares vermelhos, tem desertos, nós temos que aprender a lidar com isso, para não desistir, para não desanimar, temos que aprender a perseverança, e é por esse caminho então, das dificuldades que Deus nos guia. Agora, como é que disse Tiago lá? Ninguém pode dizer que Deus está tentando, porque Deus ninguém tenta, Deus prova, Ele não tenta. Então, se Deus está te conduzindo pelo fogo, se Deus está te conduzindo pela provação, se Deus está te fazendo enfrentar um faraó, um mar vermelho, um deserto, Ele não está fazendo isso para a sua tentação, porque a tentação visa destruir a fé, desviar da fé. Deus está provando, porque a provação visa crescimento, purificação, aperfeiçoamento. Faraó se coloca como uma resistência, então Deus vai falar, então agora nós vamos tratar isso de uma maneira mais incisiva. Não somos nós que temos que nos vingar dos nossos inimigos. Faraó se coloca como um inimigo do povo. E o que a Bíblia diz? O que a gente tem que fazer? Amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem. Jesus disse isso, palavras duríssimas de Jesus, não é isso? E Paulo diz assim, não se vinguem vocês mesmos, antes coloque diante de Deus, deixa ela na mão de Deus, pague o mal com o bem. Esse é o papel do cristão, pagar o mal com o bem. Ninguém no mundo faz isso, sabe por que não? Porque naturalmente nós somos vingativos, nós somos hostis, nós somos ameaçados, e quando somos ameaçados nós respondemos na mesma altura. Mas o cristão é ensinado a ser diferente. Diante do mal você paga com o bem. Palavra de Paulo, duríssima também. Faraó se coloca como um inimigo, então fica aí, eu vou tratar com esse homem. E aí, irmãos e irmãs, a partir do capítulo 8, nós temos as pragas. Aliás, a partir do capítulo 7, são 10, né? São 10 pragas, as 10 pragas do Egito. Vem a primeira, vem a segunda, vem a terceira,
Mas olha que interessante, a partir da quarta praga, versículo 22 do capítulo 8:22. Naquele dia separarei a terra de Gósen, é onde os israelitas moravam, tá? Em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará este sinal. Então a primeira praga atinge todo o Egito, a segunda praga atinge todo o Egito, a terceira praga todo o Egito. Aí todo mundo podia pensar assim: o problema é com todo mundo, Deus está bravo com todo mundo, Deus está agindo contra todo mundo. Não é com o meu povo, e eu vou fazer essa distinção, e vocês vão ver eu fazendo essa distinção. Então a quarta praga atinge o Egito, mas onde os egípcios moravam, e não na terra de Gósen, que é a terra que os hebreus moravam. Então, irmãos e irmãs, o povo já começa a ver o poder de Deus para o livramento. Por que nós perseveramos no Senhor? Porque nós cremos no seu poder agindo em nosso favor. E a cada vez que nós vemos Deus agindo em nosso favor, abençoando, protegendo, sustentando, isso fortalece a nossa perseverança, não é? É a graça de Deus, é a graça de Deus. Então o povo ficou vendo todas aquelas pragas acontecendo. Olha só, os israelitas continuaram a sofrer, porque eles tinham que produzir os tijolos e ainda buscar a palha, isso não mudou. Mas agora eles começaram a ver que os egípcios estavam sofrendo ainda mais do que eles, por causa das pragas. A vida cristã é assim, irmãos e irmãs, nós não ficamos isentos de sofrer males deste mundo. Ser cristão não significa: na minha casa não tem problema, na minha casa não tem nada que é contraditório, nada que perturba a paz, nada que age contra. Não, ser cristão não é viver esse ideal. A gente vai viver lá no céu, não na terra. Mas se você, cristão, que tem a presença de Deus, que tem a palavra de Deus, vê que é necessário enfrentar males deste mundo, o que você não vê então quando observa aqueles que não têm Deus e não temem a Deus? Se você, enquanto povo de Deus, vê o sofrimento na sua vida, então que tamanho de sofrimento você vê naquele que não teme a Deus? Nós cristãos tendemos a viver dentro de uma bolha, né? Eu acho que esse é o problema, esse é um dos problemas da religiosidade, da religião. A gente vive dentro de uma bolha, a bolha da nossa religião, e parece que a gente deixa de olhar para o que está fora disso. Mas a gente tem que olhar para fora um pouquinho e ver como é que são as outras pessoas que não têm religião, não têm a fé, não têm Cristo, não têm Deus. E aí a gente vai perceber, irmãos e irmãs, que há um mal maior, há uma força maior do mal agindo sobre as pessoas. Você tem Deus para frear, porque Deus põe limites. A Bíblia diz que o diabo é como um anjo
do mal, né? Um ser maligno, com poderes, que age contra o povo de Deus, mas que ele está amarrado por correntes, limitado em seu agir. Isso quer dizer, como eu já disse hoje, que o diabo se coloca diante de você como uma barreira, mas jamais como uma barreira capaz de tirar-lhe a fé, tirar de você a graça de Deus. É isso que Paulo quis dizer: nada poderá nos separar do amor de Deus. E aí ele começa a nomear uma série de coisas, inclusive potestades, seres angelicais. Há algum ser, há algo nesse mundo, na terra ou nos céus, que possa separar o crente, o cristão, o filho de Deus do seu amor? Nada. Por isso que Paulo vai dizer, nesse mesmo texto, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ser vencedor já era o suficiente, não é isso? A meta não é vencer? A meta não é vencer as barreiras, superar as adversidades e chegar lá no final e receber a coroa da vida? A meta é ser vencedor, mas Paulo fala, somos mais que vencedores. Uma coisa até maior que isso. Eu nem sei pensar bem o que é ser mais do que vencedor. Pois é, só sei dizer que é uma coisa grandiosa. Então, todos sofrem, mas você sofre com Deus. Todos têm barreiras e adversidades, você tem isso na sua vida, na sua casa, mas tem gente que tem uma que está derrubando-a, que está ferindo-a profundamente, que está atingindo o seu coração, tornando tenebrosa a sua alma. Você não. Você não, porque você tem Deus agindo. Então aquele povo israelita passou a ter uma visão de Deus que eles não tinham. O nosso Deus protege, o nosso Deus ele provê, não tem por que desistir dele. E aí, irmãos e irmãs, com as 10 pragas, e culminando na 10ª praga, que a gente deve falar um pouco da semana que vem, Deus manifesta o seu poder e liberta o povo. Capítulo 12, então depois que aconteceram aqui as pragas, né? Capítulo 11, a 10ª, que é o anjo da morte. Capítulo 12, a Páscoa instituída, e no versículo 42, na noite da Páscoa, está escrito: esta noite se observará ao Senhor, porque nela, né, nesta noite, Deus tirou da terra do Egito. Deus tirou o povo da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor. Porque esta noite é a noite do Senhor, porque foi a noite que Deus libertou. Deus libertou. Semana passada nós estudamos aqui um pouquinho sobre o chamado de Moisés. E Moisés foi relutante, né? Vimos Moisés sendo relutante ao chamado, e nós entendemos o seguinte: não tinha por que Moisés ser relutante, porque Deus não chamou Moisés para ser o libertador, Deus chamou Moisés para ser um instrumento da sua libertação, da libertação dele, Deus. Então Moisés, eu sou gago, não tem problema,
Eles não vão acreditar em mim, não tem problema. Eu não sei que nome eu vou falar, não tem problema. Manda outro menos eu, não, você pode ir você mesmo. Por quê? Porque a libertação do Egito foi obra de Deus, não de Moisés. Moisés foi um instrumento importante, ele foi o líder no trato político, principalmente no trato político naquele momento com o faraó, na liderança daquele povo para se organizar, para sair de lá. Mas não foi Moisés que mandou as 10 pragas. Irmãos, irmãs, sabe por que nós perseveramos? Porque nós entendemos que a obra de Deus é feita por Ele e não por nós. Por isso que, se eu olhar para mim, eu desanimo. Se eu olhar para certos pensamentos e sentimentos que eu tenho, eu desanimo. Se eu olhar para algumas pessoas, para o que elas pensam, sentem, para o que elas fazem, também desanimo. Agora, se eu olhar para Deus, não tem por que desanimar. E para quem que eu tenho que olhar se a obra de Deus é feita por Deus? Para mim? Para os outros? Eu tenho que olhar para Deus. Eu tenho que colocar meu coração em Deus, fixar nele, e assim, caminhar, até o momento de Deus agir, que essa é a, digamos, última lição aqui. A Páscoa acontece junto com uma outra, um outro rito, que é o dos pães asmos. Capítulo 12 aí fala dele, né? Esses pães, e o simbolismo dos pães asmos é, não dá tempo da massa fermentar, é agora, é já. Deus está fazendo a obra, e quando Deus faz a obra, não precisa protelar para depois, não deixa para depois, porque agora. Deus não deixa para depois, Deus não deixa para fazer depois o que é para ser feito naquele momento, porque o tempo de Deus é o tempo de Deus. E o povo entendeu isso. Volto a dizer, a libertação do povo israelita poderia ter sido assim: hoje vocês estão aqui, amanhã vocês estão lá. Deus não tem todo o poder, Ele não poderia ter feito isso? Mas daqui até lá demorou 40 anos. Precisou vencer Faraó, precisou passar o Mar Vermelho, precisou sair vivo do Monte Sinai e rodar aquele deserto 40 noites e atravessar o Jordão sem molhar os pés. 40 anos. 40 anos de aprendizado, de ensinamento, para que quando aquele povo entrasse na terra prometida, eles entrassem com esse pensamento: vamos perseverar em Deus, porque nele podemos confiar. Ele cuida, Ele sustenta, Ele protege, nada pode impedir dele fazer isso por nós.